Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 6 de novembro de 2014. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, da Enfoque Informações Financeiras, que nos provê o terminal Enfoque, com o qual a gente elabora os gráficos que eu analiso para vocês. Eu sou também da Constop e da Market Posters. Market Posters é uma empresa nova que está vendendo posters atualmente do Bovespa e do Dow Jones. São lindos posters que podem ser pendurados na parede. Contém todos os eventos que aconteceram. O do Bovespa tem 50 anos, o do Dow Jones tem 100 anos. Então vamos passar a analisar os mercados. Hoje, nessa Quinta Técnica, mudamos um pouquinho o layout aqui. Em vez de filmarmos de um ângulo, estamos filmando de outro. E começamos então, como sempre, com o índice Bovespa. Então vamos lá. Índice Bovespa nominal, que significa que ele é não indexado, que eu já vou mostrar para vocês assim que eu acabar de preparar o meu chazinho. Eu tenho uma certa preferência por chazinhos verdes que fazem bem. Então tomo dois chazinhos, um de manhã, pouco antes do almoço, e outro às 5 horas, né? Para seguir os ingleses, ou então antes da Quinta Técnica. Saúde! Muito bem, vamos lá então, começando com o nosso índice Bovespa aqui, não indexado. Semana passada ele estava parecendo a acumulação dos últimos dias parecia uma bandeira de baixa. Os preços na sexta-feira tiveram um rally, subiram, mas continuaram a corrigir ou se acumular. Então, apesar de que a bandeira que nós estamos prevendo não está mais válida, eu acho que esse processo, eu ainda acho que deverá dar continuidade ao movimento que o precedeu. Eu acho que isso aqui pode até se intensificar ou demorar mais um tempo, mas eu acho que isso aqui vai se transformar em algum tipo de acumulação que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu. Ou talvez a gente possa ter alguma coisa um pouco mais simples, com a formação de uma bandeira mesmo, porque se nós tivermos outros candles por aqui assim, a gente já começa a poder pensar em traçar uma bandeira, né? Então a gente pode ter alguma coisa assim e depois o mercado escapando da bandeira. De qualquer maneira, deixamos um fundo e um topo bastante bem delineados, de maneira que se os preços vierem abaixo de 49, a bandeira estará mais do que confirmada, e aí nós teremos os preços caindo para o seu objetivo, que eu acredito que vai ser atingido no médio prazo, aliás no curto prazo, que é 45 mil. Por outro lado, se o topo de sexta-feira, que foi encontrado no índice Bovespa à vista, eu repito, no dia 31 de outubro, a 56.648. Então, se a gente tiver um bom fechamento acima de 650, os preços aí vão provavelmente ou certamente deverão ir testar seu próximo suporte, que está lá nos 58.800, 58.900. Mas, como eu disse, eu acho que então o nosso viés é de lateral, mercado indefinido, ou seja, oscilação lateral com viés de baixa, e continuamos baixistas no médio e longo prazo, porque nós entendemos que essa foi uma onda impulsiva. Essa onda começou aqui em 2002, esse é o que eu chamo de ciclo do presidente Lula. Nós tivemos aqui a queda do subprime e depois todo um processo de uma onda B. Agora nós estaremos entrando na onda C. Quando a gente olha o gráfico indexado em dólar, que é esse gráfico de 50 anos, isso fica bem mais claro, né?
dá para se visualizar isso com uma clareza bem maior. Porque daí, olhando esses 50 anos de gráfico, a gente vê que nós tivemos 3 precedentes anteriores a esse ciclo, que eu chamo de ciclo do presidente Lula, iniciado aqui em 2002. Nós tivemos o ciclo de 91 e 97, culminou com a crise da Ásia, depois a crise da Rússia, passou pela queda das Torres Gêmeas. Tivemos também o ciclo que foi de 1983 até o topo em 86, quando tivemos o Plano Cruzado. Depois tivemos o topo do Narras, e tivemos esse terceiro anterior, que foi aquela alta iniciada logo após o golpe militar no Brasil, em 1965, que culminou com o topo em 71 e caiu até 83. Em todos esses 3 precedentes, nós tivemos uma onda impulsiva, e depois a onda corretiva teve a ABC, sendo que a C foi abaixo da A, né? Então aqui 86, onda impulsiva, A, B, C, C abaixo da A. A partir de 91, a contagem das ondas de Elliott passa a saltar aos olhos, e fica de uma clareza muito grande, né? A gente consegue visualizar aqui a partir de 91, 1, 2, 3, 4, 5 que fazem a onda 1, depois A, B, C fazem a onda 2, depois aqui eu não sei exatamente a contagem, mas isso aqui seria uma onda impulsiva. Aqui também a ABC, onda, ou não, acho que talvez fosse ABC aqui, ou qualquer coisa que valha, mas aqui nós teríamos tido a onda 3, e depois aqui a onda 4, finalmente aqui em cima a onda 5, mas de qualquer maneira, então, de 91 até 97 nós tivemos uma onda impulsiva, e depois de novo A, B, C, então C vindo abaixo da A, né? A partir de 2002 a gente também consegue contar claramente uma onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, achamos que a onda C vai ser abaixo da onda A, até porque essa acumulação tem toda a característica de um retângulo que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Esse gráfico aqui é um gráfico indexado em dólar. O dólar, no caso, serve para nós extirparmos a inflação desse gráfico. Se não usássemos um corretor de inflação, nós teríamos essa situação que é completamente quer dizer, eu ia falar uma palavra aqui meio complicada, inanalisável, mas vamos dizer que ela seria impossível de analisar melhor, né? Em vez de a gente ficar criando verbetes aqui. Inanalisável, puxa vida, é a primeira vez que eu falo isso. Por isso a gente precisa aplicar um fator nessa série para então tirar a inflação. E o fator que a gente aplica é o dólar. Tem duas maneiras de a gente indexar um gráfico. A gente pode dividir o valor do Ibovespa desse dia aqui, desse fundo em 91, pelo dólar, que não é o que eu fiz aqui. Então, se você só dividir todos os valores pelo dólar, você vai ter o gráfico em dólar e a escala vai estar em dólar. Mas você pode também dividir esse valor pelo dólar do dia e multiplicar pelo dólar de hoje. E aí você estará trazendo esse valor a valor presente usando o dólar. A curva fica exatamente a mesma, ó. Só que a escala vai ficar em reais, né? Se você traz o valor presente, ou seja, divide pelo dólar do dia e multiplica pelo dólar de hoje, você volta isso para reais. Só corrige ele, esse valor aqui. Divide pelo dólar do dia, multiplica pelo dólar de hoje. Você traz ele a valor presente. A curva, como eu disse, fica a mesma, mas a escala fica em reais. Então essa indexação é a que nós chamamos de inflacionário passado. Se eu dividir pelo indexador, vocês vão ver que a curva é exatamente a mesma, é aquela onde eu tinha traçado. Só que agora nós estamos vendo 20 mil aqui, 20 mil dólares, né? Ao invés de 50 mil e poucos, que é a cotação em reais. Então, por essa razão, nós continuamos baixistas no médio e longo prazo.
aqui, quando a gente olha então o gráfico não indexado, e o gráfico não indexado eu trago desde 94, que é quando entra o plano real e amaina completamente a inflação no Brasil, né? Então, por essa razão a gente acha que esse fundo vai ser rompido ainda no futuro, e temos razões para isso técnicas, né? Esse processo ainda não corrigiu o Fibonacci, quer dizer, corrigiu aqui no subprime, mas a gente acha que pelo menos 50% de correção deverá acontecer. Essa reta foi rompida e essa acumulação aqui tem característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é o movimento de baixa. Outra, essa reta da alta antes das eleições brasileiras foi rompida e o mercado está aqui com uma tendência de baixa intacta. Então nós estamos baixistas, ainda que no curto prazo a gente esteja aí de neutros para baixa, né? Com viés de baixa. Então é isso. O índice futuro, por outro lado, está nos dizendo o que? Vamos ver se alguma coisa com maior clareza. Sim, primeiro que essa reta rompida, eu estou aqui mostrando o índice, o gráfico diário do índice Bovespa futuro perpétuo. O índice Bovespa, como se sabe, vence a cada 2 meses. Nós aqui na Enfoque vamos emendando, ou seja, a cada vencimento a gente passa a considerar o próximo mês, de maneira que a gente tem então um gráfico perpétuo que no nosso caso a gente traz desde 1990. Mas é preciso que se saiba, eu já falei isso várias vezes aqui na Quinta Técnica, esse é um gráfico artesanal. Nós, a cada vencimento, pegamos todo o histórico da cotação e dividimos por um fator, de maneira que o fechamento do mês presente se equivalha ao fechamento do mês futuro. Então, eventualmente, nós temos uma situação assim, o mês presente fechou aqui e o mês futuro fechou mais acima, nesse nível aqui. Vamos capturar esse cara aqui, jogar para cá. Então, um fechou aqui e outro fechou aqui. Então a gente pega esse valor para que no dia seguinte não haja um gap de alta, se o mercado abrir estável, né? Então, no dia do vencimento, ou no dia que os dois gráficos, o mês presente e o mês futuro, têm grande liquidez, com o intuito de fazer com que o spread esteja o mais correto possível. Então é um dia específico. Nós às vezes usamos o último dia do mês, às vezes um dia antes, às vezes 2 dias antes, o último dia de negociação do mês presente. Então nessa hora a gente aplica um fator em toda a base histórica do gráfico, de maneira que este valor se equivalha a este valor de fechamento. Como o índice, o mês futuro costuma estar um pouco acima do mês presente, então o que acontece é que a cada 2 meses o gráfico inteiro sobe um bocadinho, de maneiras que esse fundo aqui foi subindo ao longo de tantos anos e tantos meses, né? São 6 vezes por ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36 vezes, por 36 vezes ele subiu um pouquinho, tic, 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 tic. Então ele estava lá embaixo e veio parar aqui. E a gente se orgulha muito do nosso gráfico, porque a gente acaba vendo coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente está vendo que esses 2 níveis aqui são praticamente no mesmo nível, né? E aconteceram, vejam, aconteceram 1, 2, 3, 4, 5 anos, praticamente 5 anos, quase 5 anos de diferença, e eles estão exatamente no mesmo nível. Isso não aconteceria se nós não tivéssemos feito todo esse trabalho de corrigir, fazendo a correção, para que não haja essas pequenas distorções todo mês, né? Então, quando a gente olha o índice futuro, eu quero até mostrar ele mensal para vocês. Então, cada barra agora é um mês, né? A gente vê claramente que essa reta aqui foi rompida e que o mercado estaria então prestes
Vejam, nós tivemos uma reversão muito importante aqui, novembro, outubro e setembro, né? Nós tivemos essa reversão muito importante, e isso aqui está com cara de ser uma acumulação de continuação, está com toda a cara, né? Então o índice futuro para mim está muito claro, no sentido de que ele deva retomar a tendência de baixa, e aí o objetivo seria, se a gente projetasse esse último movimento de baixa a partir do topo de setembro, nós iríamos dar aqui um pouco abaixo de 40 mil pontos, e portanto nós estamos baixistas também, no curto, médio, aliás no curto prazo talvez a gente possa ter um pouco de acumulação aí com o índice futuro. Vamos voltar aqui para o gráfico diário, índice futuro, e não dá mais para a gente, aliás nem dava no início, né? Estava meio esquisito, porque o índice abriu com um gap muito grande no dia pós-eleição. Ele abriu com um gap de 7,4% de alta, acabou fechando com apenas 1,4% de alta, depois acabou subindo. Enfim, eu acho que essa alta toda e o fato dele ter começado a cair depois que fechou o gap que foi aberto aí no dia 21 de outubro é bastante significativo, principalmente se a gente tiver a continuação da baixa agora. Então o fato é que então isso aqui tem característica de que vai dar continuidade. Eu acho que isso aqui é um retângulo, uma grande bandeira, né? Se a gente vai para o diário, para o mensal, a gente vê isso com mais clareza, né? Parece um retângulo. Isso aqui, por outro lado, parece um triângulo. Então, um triângulo, depois um retângulo. Eu acho que o mercado deve dar continuidade à baixa, e se romper 50 mil, seu próximo suporte é provavelmente aqui nos 40 mil. Então, mesma coisa, está falando a mesma coisa. Muito bem, vamos lá para o S&P, que nos brindou hoje com um nível mais alto de todos os tempos. O nível mais alto, o americano chama de all times high. Nós tivemos um recorde hoje. Se vocês ligarem na Bloomberg de noite, por exemplo, vocês vão ver lá all times high. É o termo que se usa quando o mercado atinge mares nunca antes navegados. E hoje ele teve o fechamento mais alto de todos os tempos. Esse fechamento foi ligeiramente acima do último topo, um topo importante, porque após esse topo último, que foi dia 19 de setembro, os preços caíram do topo ao fundo aproximadamente 9,7%, quase 10%, né? Então, nós podemos dizer que o mercado está testando ainda, não dá para jurar que este nível foi rompido, até porque nós tivemos o rompimento da reta, né? Quando houve o rompimento da reta, os mercados tiveram uma pequena preocupação aqui. O Fed já entrou dizendo que não é bem isso, que se precisavam colocar o quantitative easing de novo. Esse foi, eu acho, que a razão fundamental que fez essa alta toda de novo. O mercado aparentemente está esperando que o Fed entre com novos suportes, se for necessário. Então nós vamos ver agora o que vai acontecer no teste dessa resistência. Eu tenho seríssimas dúvidas sobre a capacidade do mercado de romper, aparentemente já praticamente rompeu, porque hoje até está fechando na máxima do dia, né? Mas é uma oscilação bem pífia, então não dá para a gente dizer que esse nível foi rompido, até porque depois de uma alta dessa, o mercado sem respirar romper é muito temerário, né? Então eu acho que nós devemos ter uma correção ou uma reversão aqui, e aí vamos analisar o que vai acontecer. Eu já tenho dito várias vezes para vocês que estou muito baixista no mercado americano, por conta desse gráfico de 100 anos que nós temos, que é o gráfico do Dow Jones, começa em 1913, então 101 anos praticamente, nos mostra 1929, uma queda que nós tivemos de 66 até 82, e nos mostra dois topos no mesmo nível, sendo que esse primeiro foi o nível de 2000, topo de 2000, o mercado caiu 43% aproximadamente. Esse aqui foi o topo anterior ao subprime, o mercado caiu 55%, e depois disso nós tivemos uma grande indicação de baixa, que foi esse bull trap,
o mercado rompeu esse nível, essa faixa, né, dos dois topos, separados 7 anos entre eles, e desrompeu. Isso é uma tremenda demonstração de perda de força por parte dos comprados. Mas os preços continuaram a subir, deixaram mais 2 pontos nessa reta. Essa reta que já tinha 5 pontos passou a ter 7 pontos. Essa é a reta que vem lá debaixo do fundo do subprime. Os mercados se arrastaram. Finalmente, no final de julho desse ano, romperam essa reta, depois voltaram a se aproximar da reta, caíram, chegaram a romper o suporte a 16.400 e voltaram por declarações lá do Fed, e agora se aproximam de novo da reta de suporte por baixo, né? É comum isso, a gente ter 1 pullback, 2 pullback, 3 pullback? Não é comum, mas também não é completamente inusitado. Muitas vezes o mercado fica trabalhando por baixo da reta antes de tomar o rumo de baixo. O fato é que uma reta de 5 anos com 7 pontos rompida é uma tremenda indicação que deve acender luzes piscando aí nos portfólios e nos grandes investidores do mundo, no sentido de que nós podemos estar observando ou podemos estar muito próximo de um ponto de inflexão nesse processo de alta que iniciou-se em março de 2009 e sabe-se lá até onde vai, né? O exército dos comprados tem um marechal muito poderoso que chama-se Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, é o Banco Central dos Estados Unidos. Enquanto ele tiver no seu processo de não deixar cair nem que a vaca tussa, para usar um termo presidencial, não cai, né? Mas nós, como analistas técnicos, estamos observando várias indicações de que estamos próximos de um ponto de inflexão. Então eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer quando os preços encostarem de novo na reta de resistência, que está muito bem delimitada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto, Dow Jones também em all times high. Tivemos o fechamento mais alto de todos os tempos no Dow Jones. Vamos ver aqui se a gente tirar a indexação também, logicamente nós vamos estar vendo a mesma coisa, né? Isso aí. Então, tanto no gráfico não indexado quanto no gráfico indexado, nós estamos vendo o Dow Jones a níveis nunca antes navegados e o maior fechamento, recorde de fechamento no Dow Jones. Eu só chamo atenção para o fato de que é justamente quando os preços fazem recorde de fechamento, que eventualmente ocorre o topo de mercado, né? Então eu só vou dizer aqui para o meu amigo Carlos que eu não posso atender porque eu estou na quinta técnica, mas depois nós vamos falar. E então nós temos o fato de o mercado estar fazendo novos topos, até uma indicação, aliás, novas máximas, até um pré-requisito para que eventualmente se forme finalmente o topo principal. Ou não, ou mudou o paradigma, algum paradigma, e nós estamos aí numa nova situação. Os Estados Unidos está partindo para uma nova fase de alta. Eu acho muito difícil isso acontecer em termos de todas as indicações técnicas que nós estamos vendo. Até quando eu penso nos fundamentos também, eu penso nos fundamentos, eu procuro ver de que maneira os fundamentos podem estar corroborando para a análise que eu faço nos gráficos. Então vamos ter que esperar o teste desse nível aqui, quando os preços chegarem aí um pouquinho acima de 17.600, e logicamente qualquer reversão de candlestick que a gente tenha por aqui deve ser considerado de uma maneira muito baixista, né? Porque ele terá de novo feito uma reversão embaixo da reta, e isso é bastante baixista. Então continuamos baixistas no médio e longo prazo para o mercado americano, e de estável para alta no curto prazo para o mercado americano.
Vamos analisar agora Petrobras e Vale. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a análise que a gente andou fazendo para o petróleo tem se mostrado correta. Petróleo, desde que nós fizemos na verdade, desde que o petróleo, a gente pode dizer, desde que o petróleo, começando então com Petrobras e antes de Petrobras, petróleo, né? Desde que o petróleo Nova York, EWTI, West Texas Intermediate, desde que nós tivemos essa reta, que eu chamaria de uma reta de pescoço, porque eu acho que isso aqui praticamente já pode ser chamado de uma formação de topo, cabeça e ombro, e seria a formação do topo da onda B, porque nós temos iniciado em 1998 um ciclo de alta no petróleo, onda 1, 2, 3, 4, 5, culminou com um impensável $145 o barril de petróleo, que é esse topo de 2008. Aí isso eu entendo se deu por conta da bolha de crédito, né? Porque o petróleo é uma commodity que viveu durante 20 anos em uma toca, como eu gosto de dizer, essa toca aqui, 20 anos, 83, de 83 até 2003. Em 2004 ele rompe essa toca, né? E aí vai para impensáveis $145, termina a sua onda impulsiva, depois a gente tem a onda corretiva, que foi o subprime, deu no que deu, que eu acho que é a onda A, esse processo todo é a onda B, agora nós estamos entrando na onda C. Eu acho que formou-se uma formação de topo, que vai ser chamada nos livros de formação de cabeça e ombros, uma linda formação de cabeça e ombros. Se a gente colocar no mensal, dá para a gente ver com mais clareza essa formação de cabeça e ombros, cabeça, ombro esquerdo, ombro direito aqui. E essa formação de cabeça e ombros projeta esse objetivo aqui, que é em torno de $44 aproximadamente. Vou voltar para o gráfico diário. E então nós, quando essa reta foi rompida, nós projetamos uma baixa para o objetivo da formação de cabeça e ombros. E isso nos dava, a partir do rompimento dessa reta, nos dava 55% de baixa. Por isso nós fizemos essa previsão. Isso são análises que eu faço eventualmente e publico, vai para uma gama muito grande de pessoas, e são análises que eu publico porque são coisas que eu me exponho muito, né? Você dizer que algo vai cair 50%, você precisa estar muito seguro. Não diria que é uma segurança, mas é porque às vezes eu fico analisando e vendo uma coisa acontecer durante tanto tempo que quando tenho a confirmação, isso parece que eu preciso parir isso, eu preciso pôr para fora isso. Então, de vez em quando, são poucas as vezes que eu vou a público e publico essas ações, por isso essas análises, por isso que eu estou falando dessa análise específica, né? Essa análise específica, então, que no rompimento aqui dessa reta, foi um rompimento muito claro, vejam, se bem que no dia seguinte o mercado até deu um pequeno pullback, né? Mas foi um rompimento muito claro. Então nessa hora eu simplesmente projetei a projeção do cabeça e ombros, que veio daqui embaixo, e isso dá 55%, desses 55% o mercado já caiu 20%. Então eu acho que isso é a confirmação desse processo todo aqui que nós falamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C provavelmente vem abaixo da A. Isso significa petróleo abaixo de $40, e se petróleo for abaixo de $40, Petrobras está encrencada, como eu já tenho dito muitas vezes aqui, por essa razão. Por quê? Porque Petrobras baseou durante muito tempo todos os seus, ou a maioria dos seus investimentos no pré-sal, e há
os 50 dólares que seja, não existe pré-sal, porque não é mais caro tirar do que o preço do barril, né? Então isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Isso aqui é análise fundamental? Não, isso é análise técnica, né? Eu sei que se o preço do petróleo cair, isso é uma parte fundamental. Se o preço do petróleo cair, Petrobras também vai sofrer, isso a gente sabe. Agora, tecnicamente, nós também estamos olhando Petrobras com olhos muito baixistas, porque essa reta foi rompida, é uma reta que vem desde 1995, e o primeiro nível Fibonacci está aqui muito longe do preço atual, né? Está aqui em R$6 aproximadamente. E então nós entendemos que tivemos um processo de alta, foi uma onda impulsiva, depois começou a baixa com o subprime, tivemos uma reação, e aí os preços vêm caindo e estão acumulando nesse processo todo aqui. Isso aqui foi o pré-eleição no Brasil, né? A gente vê que foi um período de muita volatilidade, mas isso aqui, quer dizer, essa continuação aqui mostra para mim claramente de que essa batalha aqui está com toda a chance de ser vencida pelo vendido. E se isso acontecer, R$12 vai ser rompido, que é esse suporte que aconteceu em março desse ano. Acho que nós estamos caminhando para lá, estamos aí numa acumulação agora, mas numa tendência de baixa de curto prazo muito bem definida, né? Os preços tentaram romper o suporte, hoje não conseguiram. Eu acho que nós podemos acumular um pouco mais aqui, mas acho que isso aqui está muito mais para uma acumulação de continuação do que para uma acumulação de reversão. Não tem nada que indique reversão aqui, muito pelo contrário, tem muita coisa indicando a continuação da baixa, até, por exemplo, o fato do mercado ter fechado o gap, ou praticamente fechado o gap e voltado a cair. Então, baixistas, curto, médio e longo prazo, Petrobras. Vale do Rio Doce, eu já semana passada mostrei a vocês, nós estamos com uma recomendação de venda em Vale do Rio Doce. O nosso produto Alertas com Stop, janelas alfabética vertical. Então, com esse nosso produto, nós fizemos uma recomendação de venda no dia 27, quando os preços estavam R$ 22,69, e essa é a maneira como nós administramos as nossas posições. Eu mostro aqui a vocês uma tela de desktop. No Terminal Enfoque nós temos até 15 telas, né? Ficam aqui embaixo. No meu desktop tem aqui a tela mercado, depois indicadores mundiais, commodities, dólar, de olho é a tela onde eu ponho as ações que eu estou de olho para amanhã. Vou mostrar depois para vocês. Ações são as ações que a gente segue, alertas com stop são as ações para as quais nós recomendamos compra ou venda. Aqui a gente guarda as que nós liquidamos mais recentemente e por aí vai. Então, nessa nossa aba aqui de alertas com stop, que é onde eu estou agora, isso está mostrando as 9 posições que nós recomendamos, né? Na verdade, nós havíamos recomendado 1, 2, 3, 4, 5 e hoje recomendamos 4 posições. Eu vou mostrar para vocês quais posições nós recomendamos hoje, até com um caráter didático para mostrar os porquês. Porque nós vimos situações que recomendariam a tomada de posições. Nós, quando fazemos essas recomendações, sempre são recomendações para position trading, né? para se tomar posições no mercado. Não são posições com prazo de vencimento. A gente não recomenda, por exemplo, venda e compre num determinado nível. Não, a gente, com o nosso método operacional, que a gente chama de método com stop, a gente, por exemplo, recomenda uma venda, diz onde deve botar o stop e onde a gente acha que deve ser o objetivo. À medida que o mercado vai evoluindo, a gente vai então melhorando o stop. No caso de uma venda, a gente vai abaixando o stop. Na hora que a gente consegue colocar o stop abaixo do preço de venda, é um momento muito interessante, porque daí você está com uma posição de venda sem risco.
que se o mercado sobe, vai pegar seu stop e você vai ter comprado abaixo do preço que você vendeu e sai no lucro, né? Analogamente, quando a gente recomenda uma compra, você recomenda a compra nesse nível, põe o stop um pouco abaixo, geralmente abaixo de algum fundo que a gente recomenda por o stop, e aí a gente vai recomendando também o nosso produto, prevê não só a recomendação do início da posição, mas depois de iniciada a posição, a gente faz a recomendação de mudança de stop e eventualmente a recomendação de liquidação, né? Ou a gente simplesmente informa que o stop recomendado foi acionado porque o mercado chegou a negociar no nível do gatilho que nós tínhamos recomendado para aquele stop. Então é todo um trabalho que a gente faz, recomendação, acompanhamento da posição e sugestão de liquidação quando eventualmente não pegou o stop, mas a gente está vendo uma situação que é contrária, que é contra a posição que a gente está. Então, por alguma razão, a gente acha que não deve mais ter a posição e aí recomenda também a liquidação. Então, hoje nós fizemos essas 4 recomendações que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Então, primeiro, Vale. Como eu estava dizendo, nós fizemos essa recomendação de Vale por conta de uma reversão que nós tivemos em nível de resistência, que sugere que a formação do último mês é um retângulo de baixa. Então, como nós tivemos essa reversão aqui nesse nível, nós passamos a entender essa acumulação aqui, que acontecia abaixo dessa outra acumulação aqui, como sendo uma acumulação de continuação. E o que foi o catalisador disso foi o fato de nós termos mais um topo nesse nível. Então vimos que o mercado não iria romper essa resistência. A resistência que na verdade era o suporte daquela acumulação anterior, né? Era esse suporte aqui que, uma vez rompido, inverte a polaridade, como a gente diz, e passa a oferecer resistência. Então, na hora que o mercado reverte nesse nível, a gente entende que isso daqui vai se tornar uma formação de continuação. E aí fizemos a recomendação de venda. E por enquanto nós ainda não mudamos, não, eu acho que sim, nós mudamos, mas não foi colocado o visual aqui. A Débora, que trabalha comigo, é minha colega aqui na administração das posições, já informei a ela que o nosso novo stop em Vale está aqui nesse nível. Por quê? Porque esse era o nosso risco inicial, né? Esse risco, quer dizer, a gente tem uma marcação do risco inicial, que é um percentual do capital de quem está operando, dependendo da parcela do capital que a pessoa colocou nessa posição, né? Então, se a pessoa colocou 100% do capital nessa posição, aqui a gente constata que o stop estava a 6,5% de distância. Então, se você for estopado, você perde 6,5%. Então, se o mercado chegar aqui, que é a mesma distância do preço de venda até o stop, do preço de venda até o palmo que a gente fala, né? Então, na verdade, a gente tem essa medida aqui como sendo a medida de um risco, do risco original. Então, quando o mercado vai a nosso favor, o risco original, a gente então procura já colocar o stop nas proximidades do preço de venda, de maneira a não perder mais. Houve uma demora para que isso acontecesse por conta dessa turbulência pós-eleições. Eu quis deixar um pouco de espaço de manobra para o mercado, eventualmente evitar algumas estilingadas. Mas agora o mercado já está estabilizando, aparentemente já está querendo romper esse nível aqui dos 20 e 40, então nós já mudamos o stop para esse nível aqui, né? Então nós estamos com posições, vou mostrar todas elas aqui para vocês, também em DASA, que fizemos a recomendação ontem. A razão foi que o provável fechamento de hoje nas mínimas do dia, que foi o que aconteceu ontem, isso aqui foi uma recomendação do dia 29 de outubro, e foi esse dia aqui, deixa eu dar um zoom aqui, foi esse dia aqui.
Então por quê? Porque o provável fechamento, esse aqui, nas mínimas do dia, indica o rompimento do importante suporte a 10,60. Qual o importante suporte? Esse aqui, ó. Por quê? Olha, veja de onde vem isso aqui, ó. Isso aqui dava para a gente trazer até um pouco mais para a esquerda ali, nós íamos pegar mais um topo aqui, né? Então isso é um divisor de águas, a gente percebe nitidamente, veja, tem um topo aqui, tem esse outro fundo, mais outros fundos e tal. Então, o fato do mercado ter fechado nesse dia na mínima do dia indica o rompimento desse suporte importante, porque o mercado estava acima dele e rompe esse suporte importante, né? E qualifica a acumulação iniciada em 2011 como um retângulo de longo prazo. Que acumulação é essa? Essa aqui, ó, essa grande acumulação aqui. Então, se esse fundo está sendo rompido, essa acumulação toda aqui é uma acumulação de continuação, um retângulo de longo prazo. E então, a partir disso, a gente pode projetar a amplitude do retângulo para baixo a partir do suporte, e isso vem dar no nosso objetivo, que é em torno de R$7 para lá, que nós achamos que DASA está indo. Outra recomendação que nós fizemos foi Gerdau, que foi feita também no dia 30 de outubro. Essa recomendação, por enquanto, ainda não produziu resultados positivos. Pelo contrário, ela está mostrando um prejuízo. Mas recomendamos aqui porque o rompimento do suporte do último fundo, que foi isso aqui, nós fomos enganados, achamos que esse suporte tinha sido rompido e que o mercado ia começar a cair, mas não, o mercado continuou se acumulando. Mas vejam, Gerdau tem esse rompimento aqui, parece que definido, né? Então, o mercado, depois de romper esse nível importantíssimo, ele está fazendo essa acumulação que nós achamos que seria mais curta, não foi, mas a gente entende que o stop está bem protegido aqui e que isso vai acabar dando continuidade à baixa. Nós vendemos nesse nível, o preço está um pouco acima, né? E o stop está aqui. Se formos estopados, então aí teremos feito uma operação com prejuízo. Nós recomendamos a venda de Gol hoje, e a razão é a reversão em nível de resistência. Qual o nível de resistência? Esse nível aqui, ó. Esse nível é importante, é razoavelmente importante quando a gente considera que essa reta acabou de ser rompida. Então, o que costuma acontecer muitas vezes é que uma reta é rompida e os preços fazem uma acumulação embaixo da reta. Nós tivemos uma reversão com uma estrela cadente ontem e a confirmação com uma baixa bastante significativa hoje, né? Então isso nos leva a crer que isso aqui é um retângulo. Agora, eu pergunto a vocês, quando é que a gente deve tentar vender um retângulo? Nós temos duas hipóteses. O retângulo, digamos, é esse meu iPhone aqui. Nós podemos vender o retângulo quando o seu suporte é rompido, ou nós podemos vender o retângulo quando os preços testam a sua resistência e nos dão uma indicação de reversão de candlestick. Eu acho que vender no rompimento do suporte é para o analista técnico júnior, e vender na resistência é para o analista técnico sênior. A gente deve querer buscar vamos dizer, a excelência da nossa análise técnica, não é? Agora, indiscutivelmente, se você vende próximo da resistência de um retângulo, você vai estar sendo mais arrojado. Isso implica em que você vai ter também maior possibilidade de ser estopado, de ter o seu stop pego. Mas aí vai também um pouco de você saber aonde colocar o stop, saber dar a folga necessária ao seu stop. O topo do retângulo está aqui, quanto você vai dar de folga para o seu stop? A gente costuma dar uma boa folga, e a gente aí é um pouco de cheiro, um pouco de feeling. A gente também olha o mercado e sente, através de todas as oscilações passadas dele, a gente consegue visualmente ver o que eu chamo de volatilidade técnica. Volatilidade técnica é o que você consegue medir visualmente, né? Eu vou falar um pouquinho mais ainda hoje aqui no gráfico sobre volatilidade técnica, que é um assunto
extremamente interessante e fascinante. Uma matéria que eu comecei a pensar não faz muito tempo e hoje uso bastante. Ela me é muito útil para fazer com que os meus stops sejam invisíveis ao mercado. Quer dizer, o mercado não é bem invisível, sejam imunes, na verdade é uma palavra melhor, às oscilações do mercado. Mas então, por essa razão, hoje recomendamos a venda de Gol. Nosso objetivo para Gol é esse suporte aqui, que está a 9,10 aproximadamente. Também hoje recomendamos a venda de Gerdau. Quando recomendamos, não recomendamos hoje. O que recomendamos hoje foi não, eu estou voltando para trás. Nós já tínhamos falado de Gerdau, né? Foi IOSP que nós recomendamos hoje. Janelas organizar alfabética vertical. Então vamos lá. DASA, nós já estamos com uma posição recomendada. Gerdau está acima do preço, já falamos. Recomendamos a venda de Gol hoje. Recomendamos hoje a venda de IOSP. Oi, Júnior. Está na câmera. Obrigado, Júnior. Então, agora, outra ação que nós recomendamos, a venda que foi IOSP Maxion. Por que recomendamos essa venda? Porque está escrito aqui, você consegue, tendo o desktop, e esse desktop nós vamos estar, como eu já disse em outra quinta técnica, nós vamos estar disponibilizando para os nossos usuários dos alertas com stop. Você vai poder ter esse desktop e aí vai poder ter ele atualizado todo dia. Você vai carregar esse desktop e vai ter todos esses ícones atualizados, os novos stops e tudo mais. E inclusive você vai ter também essa página de olho. Clicando na página de olho, você vai ver todas as ações que nós estamos de olho. Janelas organizar alfabética vertical. Hoje, por exemplo, nós estamos de olho em Cosan, Cirela, Fibria, Hipermarcas, Croton, Randon, Suzano, Taesa, TIM e VEG. E aqui estão todos os... se você pegar qualquer uma delas, você vai ver... eventualmente nós já fizemos o planejamento, já está o stop, já está o objetivo aqui, não está ainda o porquê da análise. Mas outras situações já está. Por exemplo, Fibra nós estamos de olho porque o mercado rompeu. Será que rompeu? Eu não estou muito certo ainda. Estou querendo esperar uma confirmação, porque até hoje o mercado estava meio que arrastando. Então esperando uma confirmação. Por outro lado, se eu tenho uma reversão aqui, eu também estou de olho em Fibra, porque uma reversão logo depois de rompimento de uma resistência pode vir a ser um bull trap. Então é por isso que a gente está de olho. Então, talvez para comprar, talvez para vender. Então são ações que têm movimentos potenciais aí, né? Mas de volta aqui as que nós recomendamos hoje, dentro daquela ideia de que a gente deve vender um triângulo descendente, por exemplo, próximos, não no rompimento, mas quando a gente acha que isso aqui é de fato um triângulo descendente, né? Então a explicação aqui é: o triângulo descendente no nível atual de suporte sugere que esse nível será rompido e que o objetivo da formação de topo será atingido. Qual é a formação de topo? É essa formação de topo aqui, que foi rompida e projeta esse objetivo que está aqui embaixo. Esse objetivo está a 8 e nós entendemos então que o mercado vai caminhar para atingir esse objetivo. Para os céticos, se a gente traçar Fibonacci aqui em IOSP Maxion, a gente constata que esse objetivo de 8 é muito aquém ainda do primeiro nível Fibonacci, que por sua vez ainda está acima do fundo do subprime, né? Eu acho que em breve nós vamos ter uma situação em que a grande maioria das ações vai estar com os preços abaixo do fundo do subprime. Infelizmente eu continuo muito baixista ainda, né?
muito em função do que eu acho que vai estar acontecendo nos Estados Unidos, mas também em função da leitura técnica que eu faço dos gráficos aqui no Brasil também. Muito bem. Recomendamos também a venda de Itaú hoje. Por que recomendamos Itaú hoje? Recomendamos Itaú porque nós tivemos... Itaú rompeu... Primeiro, nós temos rompimento dessa reta aqui. O mercado rompeu essa reta e depois continua a subir. Muito bem. A gente pode até pensar em cumpridar essa reta aqui, mas não foi assim bem um pullback que nós tivemos. Talvez até tenha sido, né? Se a gente pegar esse e der uma... puser aqui, por exemplo, bom, mas não é o caso. Eu sei que o Itaú, o banco, continuou a subir e nós temos essa pequena retinha de suporte. Essa retinha de suporte foi rompida e os preços voltaram a se aproximar dessa reta e sofreram uma reversão. Isso aqui é essa resistência aqui, ó, que está talvez um pouco inclinada. Então a gente poderia dizer também que os preços sofreram essa reversão na aproximação dessa pretensa reta de resistência. Nós temos também essa outra reta suporte, então teria sido rompido. Então é uma zona de resistência onde houve uma reversão. Nós achamos que então vale a pena uma posição, a explicação: reversão em pullback para reta suporte de médio prazo. Reta suporte de médio prazo é essa retinha aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Então, no pullback para essa reta, o mercado tem essa reversão. Nós entendemos que foi uma reversão, uma boa reversão. Então, recomendamos a venda. Hoje aconteceu isso. E Raia Drogasil, nós recomendamos hoje uma venda, mas foi antes do fechamento do pregão e o mercado estava com um shooting star. Eu vou pôr um shooting star, que é uma estrela cadente, né? Então a explicação está aqui: reversão com estrela cadente em topo histórico, stop acima da reversão, objetivo próximo, suporte importante. É um pequeno pullback aqui o objetivo dessa operação, né? Então o mercado nos dar uma estrela cadente nessa hora aqui é bastante negativo. Não foi o que aconteceu, porque a gente vai constatar que no último... Não, isso aí, na verdade, ele fechou na mínima do dia, a 23, mas agora no aftermarket ele está subindo. É isso que está acontecendo. Então a gente tem que imaginar que isso aqui, o aftermarket, é algo que aparece nos gráficos da Enfoque, né? Ele está agora no aftermarket a 23,46 e fechou no intraday a 23,01. Fechou na mínima do dia. Então vocês vejam que houve essa shooting star agora no aftermarket. É que ele então está com essa alta, mas de qualquer maneira ele está, o máximo que ele pode estar nos dizendo é que está no momento de indefinição, né? Como essa é uma posição agressiva, que eu estou me baseando em apenas um candle, o stop está um pouco mais protegido, até porque nós tínhamos aqui o nível de 24, que é um nível cheio, nível redondo, então o stop está acima de 24, o objetivo está 20. Então, mais uma que nós recomendamos hoje. Siderúrgica Nacional, nós recomendamos dia 29, quando, vejam, nós temos um nível de suporte aqui. Dia 29, que foi esse dia aqui, nós entendemos que esse nível tinha sido rompido. Depois disso ele fez uma bandeira e agora parece que está confirmando esse rompimento, e esse rompimento nos leva a um objetivo que é aqui próximo do último fundo de julho de 2013, que está aí próximo dos R$5. É para lá que a gente acha que a Siderúrgica Nacional está indo. A próxima é Sul América, que nós recomendamos uma venda no dia 29. Por quê? Porque isso aqui era um retângulo. A bandeira de baixo após rompimento de reta suporte de longo prazo. Um retângulo ou uma bandeira, né? Então essa é a reta suporte de longo prazo, que está vermelho, mas a gente costuma pôr azul, né? Então
nós entendemos que essa reta foi rompida e o mercado fez uma acumulação aqui. Isso aqui cabe um pequeno ajuste aqui para chegar nos corpos reais aqui. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. O mercado rompe uma reta e faz uma bandeira. Eu costumo dizer que ele fica embandeirando por baixo de uma reta de suporte. Então, esse embandeiramento é bastante negativo, né? E confirma a bandeira e dá uma força ainda maior à bandeira de baixa, que acaba projetando uma baixa violenta em seguida, né? Então, nós entendemos que isso aqui foi a bandeira, que o mercado rompeu, mas agora ele está fazendo uma pequena acumulação, está num nível mais baixo. Não sei se já mudamos o stop ou não. Eu acho que não. Isso aqui, acho que nós, deixa eu ver. Na verdade, a gente administra o stop no intravia. Não, essa aqui nós não mudamos ainda. E finalmente vale, que eu já mostrei a vocês. Então, Júnior, hoje você não trabalhou muito, né, Júnior? Não, trabalhou porque você ficou aí no site respondendo as perguntas, né? Mas vamos a algumas perguntas então. Eu já falei sobre diversas ações, né? Então vamos responder algumas perguntas. Quantas temos, Júnior? Ok, Fausto, temos 10 perguntas. Tá bom, vou fazer bate pronto hoje, sem delongas. Vou dizer só para onde eu acho que vai, o que eu estou vendo em termos de análise técnica, tá? Ok, a primeira do Javier, ALL3. Javier, olha, isso aqui eu acho que é uma formação de topo. Eu acho que esse processo todo foi vencido pelo vendido. Isso aqui projeta isso para baixo, ó. E é para lá que eu acho que os preços estão indo. R$2. Esse processo também eu acho que vai dar continuidade abaixo, né? Uma acumulação de continuação. E atualmente eu acho que isso aqui é uma deriva. Então, um baixista curto, médio e longo prazo para aqueles objetivos que eu falei lá. Logicamente, esse suporte aqui um pouquinho acima de 5 deve segurar os preços, porque esse suporte tem outro fundo aqui em fevereiro de 2014, né, Júnior? Próxima Pergunta, BBAS3. BBAS3 está difícil de pegar, porque essa volatilidade ainda está muito brava, né? Agora eu estou vendo essa reta rompida e os preços, vejam, como eu disse lá no Dow Jones hoje, né? Olha, aqui também a BBAS3 rompeu essa reta tem Fibonacci aqui a 7, 7,5, tá? E depois de ter rompido a reta, os preços fizeram um pullback, 2, 3, e agora fizeram o que eu acho que é o último, né? Mas vamos ver. Agora, a volatilidade está difícil de achar aí. Talvez anteontem a gente pudesse ter recomendado, mas eu acho que, na verdade, eu ainda acho que isso aqui pode se estender um pouco. Mas estou baixista, acho que esse processo aqui vai ser de baixa. Tá? É isso aqui, ó. Acho que isso aqui vai ser uma acumulação de continuação. Os preços devem vir testar esse próximo suporte a 22 aqui, depois a 18. Mas esse gap aqui ainda não foi rompido, não foi preenchido. Mas eu acho que foi, na verdade, né? O mercado tentou preencher esse gap e já teve essa reversão. Não acho que dá para entrar, estou de fora, estou apenas observando esse papel, Júnior. Próxima é ILPL4. Eletropaulo, já analisamos várias vezes aqui. Eu acho que isso aqui, olha, isso é onda impulsiva, isso aqui é onda impulsiva, então isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é A, isso aqui é ABC. Acho que isso aqui vem para cá de novo, porque acho que nós vamos pôr essa perna, projeção swing, como diziam os americanos. Vem aqui para baixo de novo. Se analisar o curto prazo disso aí, eu acho que é bem capaz disso aqui ser uma bandeira de baixa, até porque nós tivemos uma reversão hoje, ó.
Veja, o mercado subiu, abriu lá em cima, fechou perto da mínima do dia, né? Então acho que isso aqui é candidato a ser chamado de bandeira de baixa. Aí o mercado então estaria rompendo esse nível, que é um nível topo aqui, fundo em 2006, é o topo dessa acumulação aqui. E aí o que projeta? Projeta esse fundo aqui a 5,50, para lá que eu acho que os preços de Eletropaulo estão indo, 5,50. Júnior. Próxima pergunta, Light 3. Light está no meio de um processo, então fica difícil saber, mas rompeu-se essa reta aqui, rompeu-se essa reta, ponto para os vendidos. Tentou-se romper esse topo, não conseguiu, ponto para os vendidos. O mercado rompeu essa reta aqui, ponto para os vendidos. Rompeu esse nível de suporte, vejam, esse topo, essa acumulação aqui, esse fundo. O mercado rompeu esse nível, fez um pullback, chegou lá, acho que foi um pullback, começou a cair. Eu acho que isso é de baixa e acho que isso vem testar o fundo aqui, o próximo fundo, primeiramente os 17 e depois os 14, para onde eu acho que Light está indo, 17 e depois 14. Júnior. Próxima é Cruz 3. Faz tempo que não vejo Cruz 3. Porque ela tá, não vai, fez que vai, não foi. Rompeu. Se a gente traçar Fibonacci, tem que ser desde 95 aqui. É lá embaixo, abaixo de 5. Tem muito para cair, Cruz 3. Né? A turma continua fumando, mas a alta provavelmente, o que costuma acontecer com as altas de mercado é que sim, a empresa é muito boa, tal, mas isso aqui acaba, a euforia que toma conta de uma alta de uma ação como essa, acaba levando os preços a níveis super, hiper avaliados, e isso passa a recorrer uma queda para o seu valor real, né? Então rompeu-se essa resistência. Isso aqui está com toda a pinta de que é uma acumulação de continuação. Então eu acho que os preços estão aí ganhando força, o exército dos vendidos está ganhando força para romper os 18 e a gente pode projetar isso para baixo, que eu acho que já foi praticamente, né? Eu acho que os preços vêm para 14, que é esse fundo aqui com esse fundo. Quem quiser pode experimentar outros níveis Fibonacci. Pode capturar esse Fibonacci aqui, entra em níveis e põe aqui 21.4. Não, pus errado, é 80 níveis, é o 78.60. Então aqui nós temos um Fibonacci que está um pouco abaixo de 10. Fundo dessa acumulação aqui está em 9,40, 9,30. Esse é um objetivo para Souza Cruz também, mas acho que é de baixa. Está embaixo de uma reta de tendência de longo prazo, já que já tem mais de ano, né? Então deve continuar sua tendência de baixa assim. Júnior. Próximo é dólar futuro, DOL Z14. Commodities, DOL. Ainda estou no X aqui. Vou que eu arrumo. E já salvo a minha telinha aqui. E DOL Z14. E o mais importante é essa reta de longo prazo, foi rompida. Isso me dá condições de traçar esse Fibonacci aqui. Uau, o Fibonacci vai para 4, exatamente o topo de 2008, que foi o topo do subprime, né? Agora, essa acumulação lateral aqui, eu acho que é uma acumulação de continuação do movimento que a precedeu, né? E hoje nós tivemos aí uma confirmação de que essa acumulação do mês de outubro foi, puxa, eu nem tinha visto isso, hein?
Foi um belo rompimento que eu acho que nós tivemos aí, com uma grande oscilação, fechamento praticamente nas máximas do dia. Agora é tarde, não dá para pegar esse bonde, mas deixa eu ver aqui. Talvez dê, porque talvez se o mercado, se a gente trabalhar no intraday, eu acho que talvez você possa colocar uma posição aqui e o stop abaixo de 2.510, abaixo dessa acumulação. Então alta para o dólar, volto para o gráfico diário e o objetivo é as próximas resistências a 2.650 e a 2.750. Este também é um gráfico artesanal feito pela equipe da Enfoque e ele é ajustado a cada vencimento. Então todo mês ele é ajustado. Então, provavelmente o mês futuro geralmente é mais alto, a expectativa para o mês futuro é mais alta do que o mês presente, um pouquinho mais alto. Então a gente pega o fechamento do mês presente e eleva ele, divide por um fator que faz ele se equivaler ao fechamento do mês futuro e, portanto, o gráfico todo é elevado um pouquinho. Portanto, esse fundo aqui de 2011 não foi a 2 que aconteceu, foi mais baixo, mas ele foi sendo elevado a cada mês e por isso ele está aparecendo a 2 aqui, esse fundo do mercado em 2011. Então é isso, alta para o dólar. Júnior. Próxima Ether 3. ETER3. Eternit. Tivemos o rompimento dessa. Faz tempo que eu não analiso o Eternit. Temos uma bonita reta de suporte. 1, 2, 3, 4 pontos. Que vejam que coisa maravilhosa. 98, 2008 são 10 anos. 16 anos de tendência de alta. E aí, essa reta, o mercado que respeitou essa reta na sua processo de tendência de alta durante 16 anos, ele passa a não mais respeitar. Geralmente a gente tem um pullback e agora Eternit acabou de romper esse nível aqui, ó. Então eu diria que eu estou extremamente baixista. Isso aqui está com uma cara horrorosa, isso aqui deve cair bastante, até porque isso aqui tem toda a cara de uma bandeira de baixa. O mercado deve despencar. Se a gente passar Fibonacci, primeiro número Fibonacci é fundo do subprime aqui a R$1, é para lá que eu acho que está indo Eternit. Júnior. Próxima é Marfrig. Eu vou fazer uma coisa, aqui, ó. Eu não tenho no enfoque, eu aperto Ctrl V e eu faço uma cópia desse gráfico de Eternit, tá? Faço uma cópia desse gráfico de Eternit e daí eu posso vir aqui, desktop, mover janela para de olho. Então eu vou aqui para a página de olho e agora a Eternit está aqui. Aí eu pego janelas, organizar em ordem alfabética vertical e eu enfiei Eternit. Cadê ela? Tá ela aqui, ó. Eu enfiei ela nas ações que eu vou ficar de olho. Amanhã eu vou estar de olho em Eternit. Quem perguntou, agradeço a indicação. Próximo, então. Foi pergunta do Ronei. Obrigado, Ronei. Bela sacada, belo stock picking aí, boa pescada dessa ação. Vamos só ver uma coisa aqui, deixa eu ver qual é a liquidez dela. Negociou 1.134.000, quer dizer, quem quiser botar 100 mil aí, 50 mil, 10 mil, tá tranquilo aí a liquidez. Júnior, então a próxima é? Próxima, Marfrig, MRFG3. Ok, Marfrig. Estamos nessa tendência de baixa, muito bem delimitada com essa reta de tendência de baixa. Como é bonito, como são bonitos os preceitos clássicos da análise técnica, né? Vejam só que coisa mais lógica. A gente traça uma reta aqui e a gente simplesmente constata que Marfrig está em tendência de alta, de baixa desde 2010, desde o começo de 2010. E como é bom a gente ter uma reta dessa, né? Porque se eventualmente esse negócio vier aqui para baixo, depois voltar a se aproximar dessa reta e nos fornecer uma reversão nas proximidades dessa reta, olha que bela indicação para a gente pregar o pau nisso e
e, para usar um português bem chulo, e assumir uma posição de venda. Bem, nesse processo de alta aqui, ela fez uma pequena formação de cabeça e ombros que foi rompida, né, logo depois de tocar a reta de resistência, e o objetivo dessa formação é 4,40. Agora, os preços subiram, mas eu acho que eles estão num processo de reação da tendência de baixa e vão dar continuidade à baixa. Isso aqui já está me parecendo uma derivazinha. O mercado está tentando, mas está se arrastando. Mas pode ser que seja uma pequena bandeira e os preços subam um pouquinho mais aí para 6,40. Mas se começarem a cair a partir de agora, eu acho que o mercado está entrando na tendência de baixa. E essa tendência de baixa, quer dizer, eu preciso, como não tenho histórico, eu preciso ligar isso aqui com o Bovespa, né? Se eu ligo isso aqui com o Bovespa, olha, eu pego que essa perna teve essa extensão, essa outra perna aqui teve essa extensão um pouco menor, então eu acho que a próxima perna deve ter pelo menos uma extensão parecida com essa, quer dizer, eu acho que isso vai estar caminhando aí nos seus tranquinhos e barrancos para R$2. Júnior, 2,0 reais. Objetivo de baixa de Marfrig. Próxima é UGPA3. Rompemos essa reta. O rompimento dessa reta nos deixa traçar Fibonacci. Fibonacci está lá embaixo a 25. O mercado fechou a 50. Então, para ir para o primeiro número Fibonacci, quase 50% de baixo. Agora, estamos numa formação, numa acumulação que eu acho que é uma formação de topo. Isso aqui teve uma indicação de baixa, que foi o rompimento desse nível de suporte, que aconteceu, mas depois nós tivemos a eleição, e que dia foi a eleição mesmo? Dia 28, né? 28 foi a segunda-feira, não, 27... Não, dia 27 foi. Então esse dia aqui foi o dia do resultado das eleições brasileiras. O mercado abriu em baixa, subiu e acabou fechando um pouco de baixa. Teve uma alta, mas hoje teve uma bela de uma queda, né? Então eu acho que nós estamos aí num processo de testar de novo esse fundo atingido aqui a 46. E bem, acho que isso aqui tem toda a característica de topo. Por quê? Porque simplesmente essa reta foi rompida. Se essa reta foi rompida, o traço Fibonacci está longe de Fibonacci, isso aqui é topo. Acho que isso vai ser chamado de topo duplo. E os preços então devem voltar a testar esses 45, 47 aqui. 45, temos outro topo aqui, é isso mesmo. 46. E depois o próximo suporte é 40. É para lá que eu acho que isso está indo, Júnior. Última pergunta, Oscar 4. Pão de açúcar. Então, pão de açúcar não, está acima da reta. E está fazendo uma acumulação aqui. Que será que é isso aqui? Será que é um topo duplo? Se for, vai romper esse nível aqui e vai atingir a reta suporte. Mas também pode ser muito bem um triângulo ascendente. O pão de açúcar pode estar fazendo uma acumulação de continuação. Não dá para falar ainda. Esse negócio está aqui de Araque. Não dá para saber. Podemos fazer isso. Pegamos essa perna aqui e vemos aí o que andou acontecendo fora essa perna aqui. Tem uma outra perna que ele foi quase até lá, né? Não dá para saber. Aqui não dá para concluir nada. O mercado está em tendência de alta, temos que administrar a eventual posição de compra. Se eu tivesse comprado em pão de açúcar, eu estaria com o meu stop abaixo desses 3 fundos aqui. Comprado no longo prazo, né? Ou se tivesse comprado recente, meu stop estaria abaixo de 98 aqui. Essa acumulação aqui do intraday está com toda a pinta de ser um retângulo também, né? Então, voltando para o diário, eu acho que os preços estão indo testar novamente o 115. Isso
Isso aqui, minha gente, está com toda a pinta de um triângulo ascendente. Eu acho que Souza Cruz é uma das ações que... Pão de Açúcar é uma das ações que pode dar alegria aí. Então isso aqui teria um... A gente pega o primeiro ponto que o mercado tocou, o nível horizontal do triângulo descendente ou ascendente, e projeta para baixo, né? E aí é essa amplitude que a gente projeta para cima a partir do vértice do triângulo ascendente. Isso aqui projeta uma alta para R$145, é para lá que eu acho que o Pão de Açúcar está indo. Puxa vida, uma ação de alta, hein? Isso aí. Muito bem, então agradeço a presença de vocês e espero vê-los aqui de novo na próxima quinta-feira. Boa noite, obrigado.